Queridas alunas e queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo com mais um vídeo de processo civil para o nosso canal. E fica aquele pedido de amigo, não se esqueçam de clicar em inscrever aqui no canal e curtir o vídeo se vocês gostarem aqui do conteúdo para me estimular a gravar cada vez mais vídeos aqui para vocês. Vamos prosseguir com aquelas normas fundamentais de direito processual, mais especificamente aqueles princípios que vêm na Constituição. Então, normas fundamentais, princípios processuais, alguns vêm na Constituição de forma expressa, outros decorrem, verificando o microfone aqui, outros decorrem implicitamente da Constituição, outros vêm expressamente no CPC, mas não na Constituição. Então, a gente inicia aqui normas fundamentais e princípios, analisando aqueles que vêm expressos na Constituição. Então, seguindo nessa linha, a próxima norma fundamental, princípio, garantia constitucional prevista constitucionalmente, nós temos a chamada duração razoável do processo. Duração razoável do processo, alguns chamam de tempestividade, ou seja, o tempo correto, né? Tempestividade da tutela jurisdicional, alguns chamam também de princípio da efetividade. Então, duração razoável do processo, tempestividade tem a ver com tempo ou até mesmo efetividade da tutela jurisdicional. Eu tenho que falar um pouquinho do histórico antes de falar da Constituição. Nós temos a exigência lá de duração razoável do processo em alguns ordenamentos. Por exemplo, a gente tem uma Convenção para a Salvaguarda de Direitos dos Homens e das Liberdades Fundamentais e no seu artigo 6º, ela foi adotada em Roma no ano de 1950, no artigo 6º dessa Convenção, nós temos ali a previsão de que do direito a um processo equitativo. E o direito a um processo equitativo, o artigo 6º, inciso 1, fala assim: qualquer pessoa tem direito a que sua causa seja examinada equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente, imparcial, etc. Tem várias garantias ali, uma delas é o prazo razoável. Além disso, nós temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vulgarmente chamado de Pacto de São José da Costa Rica. No artigo 8º, vem lá garantias judiciais e o inciso 1 fala que toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente, imparcial. Então também o Pacto de São José da Costa Rica prevê o prazo razoável. O Brasil é signatário, por exemplo, dessa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Ele adquiriu eficácia no plano internacional em 1978, foi ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 92 e promulgado lá pelo Presidente da República num decreto também de 92. Então, desde 92 está integrado ao nosso ordenamento interno. Na Constituição Espanhola, por exemplo, vem a duração razoável no artigo 24.2 da Constituição da Espanha. Portugal, não na Constituição, mas no CPC português de 2013, duração razoável vem lá no artigo 2º, inciso 1. Então, vendo aí ordenamento estrangeiro, a gente vê que existem pactos internacionais, constituições estrangeiras e CPCs estrangeiros que falam sobre duração razoável. Como é que é o nosso plano constitucional e interno brasileiro? Lembrem-se que Pacto de São José da Costa Rica, internacionalizado em 92. E vem a Emenda Constitucional 45 de 2004 e mudando lá o artigo 5º, inciso 78, o último inciso da Constituição no artigo 5º, foi incluído por essa Emenda Constitucional 45 de 2004, a gente vê expressamente a inclusão no texto constitucional em 2004, através da Emenda 45, desse último inciso, 5º 78, que fala assim: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então fala lá duração razoável. Depois utiliza celeridade. Celeridade é muito criticado pela doutrina porque celeridade significa rapidez, mas a rapidez não pode ser a qualquer custo. Na verdade, a gente não quer um processo célere, se quer um processo com duração razoável. O grande problema é que no Brasil a duração razoável é de processos muito longos. Então a gente costuma achar que a duração razoável, o processo é mais curto, é mais célere. Mas pense num ordenamento absurdo, num país absurdo, que os processos forem muito rápidos, sem contraditório, sem ampla defesa. A duração razoável nesse outro tipo de processo, de país em que processos fossem muito rápidos, a duração razoável talvez fosse processos mais longos, né? Então a realidade brasileira nos mostra que a duração razoável normalmente são processos mais curtos, mas não necessariamente. Então o que a gente quer não é celeridade, nós queremos duração razoável. Duração razoável é o tempo minimamente necessário à produção de um resultado justo. Então, duração razoável entra na Constituição no artigo 5º, inciso 78, pela Emenda Constitucional de 45. E a Emenda Constitucional 45 ainda muda o artigo 93 da Constituição, inciso 2. E o 93 da Constituição, inciso 2, fala assim: não vai ser promovido o juiz que injustificadamente retiver os autos em seu poder além do prazo legal.
Então, os juízes têm prazos para despachar nos processos e é critério de conta contra o merecimento, o juiz não alcança a promoção se ele retiver os autos dos processos injustificadamente além do prazo legal, ou seja, se ele violar a duração razoável do processo, aqueles prazos que ele tem para proferir decisões. Então, desde expressamente de 2004, ganha status de garantia constitucional a duração razoável. E se em 2004 a gente tem a inclusão expressa no texto da Constituição, vem o nosso CPC em 2015, posterior à emenda de 2004, e positivo em vários artigos a duração razoável. Então, como se não bastasse o Pacto Internacional em 92, depois a inclusão em 2004 no texto constitucional de forma expressa, ainda vem o CPC em 2015 e reitera em vários artigos a necessidade de duração razoável dos processos. Vejam, artigo 4º do CPC agora. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, ou seja, em prazo razoável, duração razoável do processo, tem que obter a decisão de mérito e a atividade satisfativa e a execução do mérito, a execução, lá, por exemplo, de uma sentença condenatória. Artigo 6º, 2 artigos depois do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar, e o artigo 6º fala de um princípio da cooperação que eu vou explicar em outra aula, mas devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, os sujeitos devem cooperar para que se obtenha em tempo razoável, duração razoável, uma decisão. E artigo 8º ainda fala lá que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve observar vários valores e dentro deles vem lá a eficiência. E é claro que eficiência está diretamente ligada a uma duração razoável. Um processo é eficiente quando ele tem uma duração razoável. Durações irrazoáveis, por exemplo, muito longas de processo, você retira a eficiência, porque a eficiência é o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E se você tem um prazo irrazoável, você está tendo mais esforço do que resultado. Então, um processo que viola duração razoável, na verdade, viola também eficiência. E a eficiência vem exigida no artigo 8º do CPC. Então, veja, inciso constitucional, 3 artigos do CPC exigindo duração razoável. Os processos no Brasil, como eu falei, eles às vezes demoram muito. Há casos em tribunais superiores em que recursos nos tribunais superiores levaram mais de 20 anos para serem julgados no Tribunal Superior. Nós temos uma causa que dizem que foi a mais longa que tramitou no direito brasileiro, que ela demorou 123 anos para ser julgada pelo STJ. Foi o caso até aqui do Rio de Janeiro, do Palácio Guanabara, se ele pertenceria à União, e aí deveria haver ou não indenização à família, lá dos herdeiros da família imperial brasileira, enfim. 123 anos para julgar um processo, 20 anos para julgar o recurso só no tribunal, além do tempo gasto em primeira instância. Então vejam que realmente a gente tem aí uma duração irrazoável. Como eu já falei, a duração razoável não significa celeridade, velocidade. Duração razoável é o tempo minimamente necessário à produção de um resultado justo. A gente invoca muito o conceito de um processualista chamado Chiovenda, Giuseppe Chiovenda, italiano já falecido, que ele tinha um conceito de eficiência. De efetividade. E efetividade para Chiovenda, ele falava assim, o processo deve dar, quando for possível praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo a que ele tenha direito de conseguir. Então você vai ganhar tudo aquilo e exatamente aquilo quando? Quando o processo tiver, no mínimo, uma duração razoável. Então, duração razoável é muito relacionada ao conceito de efetividade da tutela jurisdicional. E para verificar se um processo tem uma duração razoável, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, Direitos do Homem, diz lá que você teria que observar, por exemplo, 3 critérios. Você tem que analisar a complexidade do tema, o comportamento dos sujeitos processuais, o comportamento dos advogados e, claro, a atuação do órgão jurisdicional, do Poder Judiciário. E aí você leva tudo em consideração e consegue chegar à conclusão se teve duração razoável ou não e de quem é a culpa, se é do Poder Judiciário ou das partes e seus advogados ou de um terceiro. A grande consequência é a de que quando o processo tem uma duração irrazoável, dá para se sustentar responsabilidade civil do Estado. Um processo com duração irrazoável por culpa do Estado, responsabilidade civil do Estado que não deu o direito constitucional de duração razoável para aquele sujeito. E por causa disso ele teve algum tipo de prejuízo e tal. A grande consequência, a grande polêmica é quem julga, se é um tribunal nacional ou um tribunal internacional. Se você condena o país ou condena a União Federal, se for na Justiça Federal, o processo que demorou, ou se você condena o Estado, se for um processo que tramitou na Justiça Estadual. E basicamente você vai ter o reconhecimento da duração irrazoável e o direito indenizatório em um segundo processo. Um processo segundo sobre pedindo a indenização de no primeiro ter sido violada a duração razoável. E vejam, se é um segundo processo, ele também pode demorar muito, né?
mas é um problema prático e não teórico. Então, dá para sustentar a responsabilidade do Estado quando, por culpa dele, por culpa do seu poder judiciário, um processo tiver uma duração irrazoável, e claro, duração irrazoável, causar algum tipo de prejuízo à parte. Vamos falar de eficiência agora. E princípio de eficiência é um princípio que também vem previsto na Constituição, lá no artigo 37, artigo 74.2 e artigo 144, parágrafo 7º. 3 artigos da Constituição falam de eficiência. E eficiência, pelo artigo 37, não se dirige só ao poder executivo, à administração pública em sentido estrito, mas a todos os poderes da República. Eficiência se exige para o poder executivo, para poder legislativo e para poder judiciário. Então, o STF tem já julgados antigos reconhecendo que o poder judiciário também deve dar, gestão de processos e dos seus cartórios, a gestão mais eficiente possível. Nessa linha, o artigo 8º do CPC diz que o juiz deve observar a eficiência. Então, a eficiência, que antes só vinha na Constituição, passa a vir de forma expressa no artigo 8º do Código de 2015. Eficiência tanto no processo quanto no poder judiciário. Então, o processo tem que ser eficiente, os atos têm que ser eficientes, encaixados, sem desperdício, e não apenas os processos eficientes, mas o poder judiciário eficiente, um sistema de processo eletrônico eficiente, remessa de documentos eficientes, o juiz fazer uma gestão do seu cartório, da sua vara eficiente, colocando os recursos humanos, as pessoas em funções que rendam mais, criando rotinas, criando modelos, criando procedimentos, protocolos, para que os atos administrativos da vara também sejam o mais eficiente possível. E para terminar a aula, vamos falar de publicidade. Publicidade vem também prevista na Constituição, lá no artigo 93, incisos 9 e 10. E o 93, inciso 9, diz que os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. E o 93.10 diz que as decisões administrativas dos tribunais serão exceção pública. Então, a Constituição diz que 93.9, julgamentos judiciais, e 93.10, sessões administrativas são públicas. É por isso que a gente vê, por exemplo, na TV, julgamentos de recursos lá no STF, no STJ, por ministros. Por quê? Porque o julgamento é público, você pode ter televisionamento. Quem não seja parte do processo e do recurso pode ficar lá sentado assistindo. Os estudantes de direito podem assistir e fazer relatórios de audiências. Então, audiências são públicas, julgamentos de recursos são públicos. E se entende que os atos processuais, como regra, também são públicos. Além da Constituição, a legislação infraconstitucional também fala de publicidade. Olha, a Lei 11.419 de 2006, uma lei de 2006 que criou o processo eletrônico, falava de processo eletrônico, obviamente, com publicidade. A gente tem a Lei 12.527 de 2011, Lei do Acesso à Informação, e fala que informações de interesse público devem ser divulgadas independentemente de solicitação. Então, a regra geral é a publicidade. E a publicidade para terceiros, Terceiros terem conhecimento de processos. Só que a própria Constituição fala da excepcional restrição da publicidade para terceiros, os chamados segredos ou sigilos de justiça. Diz a Constituição no artigo 5º, inciso 60, que a lei só restringirá a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse público o exigirem. Então vejam, a lei, por exemplo, o CPC, pode falar casos em que não vai haver publicidade para terceiros. Terceiros não vão ter acesso aos autos, terceiros não podem assistir à audiência, terceiros não podem ver nenhum documento do processo quando defesa da intimidade ou do interesse público o exigirem. E aí vem o CPC, como autorizado pela Constituição, vem o CPC no artigo 11, parágrafo único, e traz aqueles casos de segredo de justiça. Segredo de justiça, casos em que só as partes, os seus advogados, o Ministério Público, se o Ministério Público funcionar naquele processo, e o juiz podem ter acesso aos autos. Os terceiros não conseguem acessar no sistema eletrônico, porque não tem a senha. Se for um processo físico chegarem na vara, não podem ver. Terceiros têm que sair da sala de audiência no momento da realização da audiência ou da sessão de julgamento no tribunal. A partir daqui, acabamos as aulas de garantias constitucionais, princípios previstos na Constituição, e os próximos vídeos vão ser sobre princípios processuais que, não vindo na Constituição, vêm no CPC ou em legislação extravagante. Espero que tenham gostado da aula. Clique em se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima.